Olá pessoal, eu sou Letícia Sena, bem-vindos ao Isto É Gente Entrevista. Hoje a gente tem a honra e o prazer de receber o jornalista e roteirista Ulisses Campbell, do livro Mulheres Assassinas, da trilogia. Bem-vindo, Ulisses. Obrigado pelo convite. E eu sou Edson Franco, editor-chefe da Isto É. Também agradeço a visita do Ulisses aqui, é um prazer enorme conversar contigo. E já quero começar falando um pouco antes da trilogia. Quando você começou a aparecer para os colegas aqui do Sul, a partir de 1995 você ganhou o Prêmio ESSO, uma matéria na província do Pará sobre prostituição. Sim. Ali. E aí 5 anos depois você ganhou o prêmio da Embratel. Com o mesmo assunto. Ou seja, esse seu interesse em mulheres em situações extremas vem de longe. Vem de longe, que aí depois, mais de 20 anos depois, eu escrevi o livro Elise Matsunaga, que é sobre o universo da prostituição. Bem lembrado essa origem. A matéria que eu fiz sobre prostituição em Belém, que fez eu ganhar o prêmio ESSO, foi um grande levantamento sobre todo tipo de prostituição que existia naquela época. Eu lembro que foi o Unicef, foi fazer um seminário lá sobre combate. Era uma época em que o governo federal tinha muitos programas de combate à prostituição infanto-juvenil. E Belém tinha uma área portuária onde era muito acentuada a prostituição de crianças e adolescentes nas estradas. Foi uma matéria assim bem impactante. Aí eu estava na província do Pará e depois eu fui para o Liberal e tinha um tabu que tinha muita prostituição em shopping centers, esse shopping center bem popular, e eu lembro que a imprensa ela era um pouco tímida em falar do que acontecia no shopping center. Então, pela ousadia da gente mostrar, isso já foi no jornal O Liberal, da gente mostrar como funcionava a prostituição na praça de alimentação dos shoppings, daquelas garotas que consumiam marcas de luxo para se prostituir. Aí eu ganhei esse segundo prêmio, que foi em Embratel. Como que foi, assim, você ter essa ideia da trilogia, assim, Mulheres Assassinas? Letícia, não foi planejado, foi muito sem querer. Eu escrevi o livro da Suzane em 2019, ele foi publicado em 2020. Na noite de lançamento do livro na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, o advogado da Elise Matsunaga, Luciano Santoro, foi. Na hora que eu estava autografando o livro para ele falou assim: quando vai ser com a minha cliente? Eu falei: na hora que você quiser, porque quando o advogado colabora, tipo, meio caminho está andado, porque você começa a ter acesso a muitas coisas. E aí, depois que o livro foi lançado, veio a pandemia, o escritório dele era do lado de casa, era assim, 2 quadras de casa, eu comecei a ir muito no escritório dele, e aí nasceu a Elise Matsunaga. Eu já tinha um desejo de fazer um livro da Elise Matsunaga, mas eu não estava empenhado nisso ainda, porque quando eu fui cobrir a última saidinha da Suzane de Tremembé para o livro já ia fechar, eu vi a Elise saindo pela primeira vez. E aí as mulheres bateram palma para Elise, dizendo: vai cuidar da vida, vai que tu merece. Ou seja, eu percebi que as mulheres tinham um olhar diferente sobre Elise, diferente, por exemplo, do olhar que elas têm para Ana Carolina Jatobá, que ajudou, né, a jogar a Isabela pela janela, e da Suzane, que matou os pais. Eu vi ali que a Elise ocupava um lugar diferente. E aí eu comecei meio que a investigar, mas por que as pessoas batem palma para uma assassina? Então, aí juntando com o interesse do advogado, eu lancei a Elise Matsunaga. Só que aí é curioso, né? Porque a capa elas seguem esse padrão do mugshot. Quando eu lancei o segundo livro, ficou todo mundo perguntando: e o terceiro, e o terceiro, e o terceiro? De tanto me perguntarem qual era o terceiro e eu não tinha uma terceira personagem, coincidiu com a Flor de Lis. A Flor de Lis, ela foi para a mídia porque ela começou a ser indiciada pela morte do pastor Anderson, começou aquele processo de cassação. Aí eu falei: próximo vai ser a Flor de Lis. E aí eu fui lá para o Rio de Janeiro, fiquei 8 anos lá e nasceu a Flor de Lis. Diferentemente da Elise Matsunaga, sobre o qual a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente daqui a pouco, no da Suzane foi muito mais difícil você ter acesso às fontes, né? No da Elise, como você está dizendo, já teve o próprio advogado, já foi abrindo portas, tal, etc. Como foi suas tentativas de falar com a Suzane? Assim? O Edson,
Como são biografias não autorizadas, não é muito importante que eu fale com elas. Eu procurei todas 3 por obrigação profissional. Elas precisam saber que eu estou fazendo um livro e elas tenho que dar a elas a oportunidade de rebater, de dar o outro lado para as informações que tem dentro dele. Mas nenhuma delas quis. A Suzane, eu tive vários encontros com ela, mas ela nunca quis dar uma entrevista. Quando eu digo dar uma entrevista, senta aqui, liga um gravador, eu começo a fazer as perguntas para ela. Assim, ela nunca quis. Mas eu checava com ela algumas informações que estão no livro para saber se eram verdade ou não. No caso da Suzane, eu tive mais dificuldade, não por ela colaborar ou não, mas porque primeiro que eu era um escritor inexperiente, então, por exemplo, passei muito tempo pesquisando para o livro. Sabe aquela matéria de capa que apuração é uma coisa que não tem fim. Se você começar a apurar o assunto, ele não tem fim, principalmente quando se trata de biografia de pessoas que estão vivas. Então, só que chegou uma hora que os prazos começaram a ficar apertados, sempre embora escrever o livro. Então, eu tive mais essa dificuldade. Quando eu fui fazer a Elise Matsunaga, eu já tinha a experiência de ter um livro escrito, estruturado, divulgado, e eu já tinha também o privilégio de ser um escritor reconhecido no mercado. Então as portas já estavam mais ou menos abertas. Por exemplo, quando eu fui procurar o pai do Marcos Matsunaga, que nunca deu entrevista em lugar nenhum, eu procurei a advogada dele, a Patrícia Cadice, e ela disse: Ulisses, ele não dá entrevista. Eu falei: mas ele precisa saber que eu estou escrevendo um livro. E aí ela consultou ele, e ele falou: mas ele não é o autor do livro da Suzane? E ela falou: então eu quero conversar com ele sim, porque eu li o livro e gostei. Ou seja, algumas portas foram se abrindo por conta do meu prestígio como escritor. Quando eu fui fazer o livro da Flor de Lis, aí já as portas estavam escancaradas. É verdade que a Suzane, ela achou ruim de você ter feito o livro, que ela falou, até você falou pra ela, por que você não escreve, então, sua própria biografia? Teve isso? Teve. É que numa das saídas de Tremembé, todas as vezes que... Para as pessoas entenderem, a Suzane, quando ela estava no regime semiaberto, na penitenciária de Tremembé, aqui em São Paulo, semiaberto, o preso sai 5 vezes por ano e passa 7 dias fora da cadeia, que são aquelas famosas saidinhas, que são polêmicas, né? Matou a mãe, saiu no Dia das Mães, sim. Matou o filho, saiu no Dia das Crianças. E aí, numa dessas vezes que a Suzane saiu, eu abordei ela para falar do livro. Aí ela virou para mim e falou: tu não tem vergonha de estar escrevendo um livro, não é estar escrevendo, não tem vergonha de ganhar dinheiro com um livro que fala de uma vida que não é a tua? Aí eu falei pra ela assim: olha, não tenho vergonha. Primeiro que eu não tô ganhando dinheiro com a tua vida, eu tô ganhando dinheiro com o meu trabalho. Com o meu trabalho de pesquisa, com o meu trabalho de jornalista. Agora, se você fosse esperta, que você tá presa aí na época de 14 anos, tu já teria escrito a tua própria biografia. Porque tempo pra isso ela teve, né? E eu ainda falei pra ela, e biografias de assassinos, o povo tem interesse, autobiografia. O povo tem interesse em ler. Você vê a autobiografia do Ted Bundy, é um sucesso nos Estados Unidos. As pessoas têm interesse em saber a visão deles. Mas aí por que a Suzane não escreve o próprio livro? Porque não vai ser um livro verdadeiro. Quando você fala, você entrevistaria a Suzane, ela jamais daria uma entrevista porque ela não está disposta a responder as coisas que eu tenho para perguntar para ela. Por exemplo, uma coisa que eu queria saber: o que ela sentia no momento em que ela estava lá embaixo no sofá da sala da casa dela, ouvindo as porretadas que os irmãos Cravinhos davam nos pais dela lá no andar de cima, e ela tapou os ouvidos. O que ela sentiu naquele momento? Ela não tem interesse em responder. E ela também não poria isso numa autobiografia, porque é isso que a gente quer saber da Suzane. A gente não quer saber da Suzane quais os planos do futuro, o que ela acha do livro, o que ela acha do dia que se nasceu bonito ou não. A gente quer saber coisas mais profundas, pelo menos eu como biógrafo. O velório, o enterro, para mim é uma cena muito marcante, assim, de como essa menina manipuladora, como no próprio título do livro você diz. Assim. Tem uma coisa, Edson, também... que eu estou preparando um outro livro sobre a Suzane que vai sair no final do ano que vem,
que já é um complemento para esse livro, que também vai trazer muito o perfil das vítimas, que esse livro não tem. Como o livro da Elise Matsunaga e o da Flor de Lis tem um perfil, no caso da Elise, do Marcos Matsunaga, e da Flor de Lis, o pastor Anderson, o livro Assassino e Manipuladora tem muito pouquinho o perfil dos pais. Então eu vou investir mais no perfil dos pais nesse novo livro. Vou investir na infância e na adolescência da Suzane e na vida dela fora da cadeia. Aí tem uma questão que as pessoas perguntam muito, que é sobre o enterro, essa cena do velório, principalmente sobre aquela roupinha preta que ela usa, que deixa a barriga dela de fora. Depois que eu lancei esse livro, Suzane Assassina e Manipuladora, aquele grupo de amigos da universidade, aquele grupo me procurou e começou a desfazer algumas informações que já estavam eternizadas, como, por exemplo, aquela roupa e o churrasco que a Suzane deu. Piscina. Exatamente. As amigas da Suzane me procuraram e disseram que não foi a Suzane quem deu aquela festa, foram as amigas dela. Porque as amigas da faculdade, até então, naquele momento, achavam que um ladrão tinha entrado na casa e tinha matado os pais da Suzane e que por isso ela estaria muito triste. E 3 dias depois era o aniversário da Suzane. Elas procuraram a Suzane e disseram, vamos fazer o aniversário, a senhora não tem condição de fazer festa. Só que aí, como era um monte de jovens, tudo ali com entre 17 e 19 anos, eles disseram para ela, não, você não é porque seus pais morreram que você vai deixar passar em branco o seu aniversário. Então eles, assim, muito de forma inconsequente, fizeram aquele churrasco para ela. E aquilo ali, no imaginário popular, eles usam para acentuar essa frieza da Suzane de que matou os pais e deu um churrasco. Aquela blusinha preta, por exemplo, que deixa a barriga dela de fora, foi emprestada por uma outra amiga. Porque a Suzane, a Suzane, ela tinha muito pouquinha roupa. É impressionante isso. A própria delegada, Cíntia Tucunduva, fala que quando ela foi na casa dela, ela abriu o armário, era um armário pequeno de 2 portas e que tinham no máximo 6 cabides. Para uma menina de 19 anos, filha da classe média, como ela tinha ali, ela tinha, por exemplo, um carro 0 que o pai deu quando ela passou no vestibular. Ela tinha dado um carro de presente para o irmão, mas em compensação ela não tinha muitas peças de roupa. E ela tinha ido com um moletom. E estava muito quente naquele dia. E aí as amigas, esse mesmo grupo de amigos que vai ter muito espaço nesse novo livro, elas contaram que uma delas disse, não, Suzane, em velório tem que ir de preto. Você não pode ir com essa roupa. E ela disse, eu não tenho roupa preta. Eu só tenho poucas roupas. Uma roupa era amarela, uma era vermelha, uma era azul e uma jaqueta jeans. Aí uma amiga, não, eu tenho uma roupa preta, toma essa roupa e veste. E aí é aquela roupa que, obviamente, que a menina vestiu um número bem menor que o dela e acabou ficando ali. E foi muito curioso que uma vez eu estava jantando ali com uma amiga, com a Kátia Seabra, inclusive, com a repórter da Folha. Eu estava jantando no Spot, aí chegou uma amiga dela, que era amiga da mulher que emprestou a roupa para Suzane, e confirmou essa história. Disse, não, realmente, aquela roupa não é da Suzane, aquela roupa foi emprestada por uma amiga nessa toada de que só se faz funeral vestido de preto. Então esse novo livro ele vai desfazer assim, alguns mitos que se tem. No filme mesmo, mostra ela escolhendo o look, falando, eu vou escolher o look pro enterro. Não tem que ir de preto? Então, assim, é totalmente diferente, né? Cada um tem seu... É porque eu não assisti o filme, né? Mas a roupa, ela não foi escolhida pela Suzane, ela foi escolhida por amigas. Uma coisa fascinante, né? Você fazer biografia de gente viva é isso, né? A roda continua girando, tal, etc. E é uma informação até importante que essa trilogia ela atualiza os livros. Tem coisas interessantes até para quem tem a versão original deles. E uma das coisas mais fascinantes, no meu modo de ver, é a entrevista do Daniel Cravinhos, no caso da Suzane. Porque me impressionou o nível de articulação, né, de clareza de raciocínio desse sujeito que amadureceu muito no espaço de tempo. Mas, Edson, tem uma coisa, você fala da pós-cadeia, né? Isso, pós-cadeia. Então, eu tenho um trabalho de muito tempo com os presos, porque, por exemplo, quem lê o livro da Suzane, o Assassino e Manipuladora, vê que tem muitos personagens
que o livro ele é um ensaio sobre Tremembé. Ele não só fala da vida da Suzane e dos irmãos Cravinhos, como a vida dos presos com quem eles conviveram ao longo desse tempo dentro da cadeia. No presídio de Tremembé, aliás, nos presídios de São Paulo, tem um programa chamado Lendo a Liberdade. O que é esse programa? Tem uma biblioteca dentro da penitenciária. Para cada 3 livros que você lê e faz uma resenha, você abate 1 dia na pena. Os presos, o que eles mais têm dentro da penitenciária é tempo. Então, como eles estão ali, eles têm penas altíssimas em Tremembé, porque ali estão os criminosos que mataram pessoas de forma muito cruel, o que eles fazem? Eles vão ler para abater a pena. E se você quiser escrever bem, escrever corretamente, ler, falar fluentemente com uma coesão de ideias, que é o que todo mundo almeja, é só ler. Então o preso que está lá lendo 3 dias para poder abater um, quando vê tem preso lá, Elise Matsunaga e o Alexandre Nardoni, eles abateram 200 dias lendo. Então você imagina, uma pessoa que lê, hoje em dia no Brasil ninguém lê, né? Você sabe disso? São 600 livros, né, nesse caso. Caramba, é muita coisa. Então é daí que vem essa inteligência que você fica admirado. Por que ele é articulado? Se você... Tinha uma época que eu recebia muitas cartas de preso. Eu pegava as cartas assim, eu adorava receber, porque eu começava a ler as cartas. Tinha umas assim, cara, a pessoa escrevia uma verdadeira poesia. Ele contava o dia a dia dele na cadeia, assim, sabe, rimando as palavras. Eles escrevem bem, eles falam bem, eles têm uma inteligência de quem lê muito. E ainda tem um outro detalhe, não é qualquer livro que eles leem. Como é um programa, eles têm que ler os livros que eles indicam. E eles geralmente indicam clássicos. Você vê o Alexandre Nardoni e lê o Kafka, por exemplo. Sim, mas me chama a atenção nessa entrevista ainda de 3 situações que ele descreve ali. A primeira que seria se ele encontrasse a Suzane de novo na rua, que ele faria, né? Segue seu caminho, atravessa para a calçada e vamos em frente. O perdão que ele teria dos pais, que estão fazendo coisas boas para ele. E o que me chamou mais atenção é o sentimento dele em relação ao irmão da Suzane, que ele fala que queria pedir perdão, né? Tem uma coisa também, aquela entrevista do Daniel que eu fiz com ele, essa entrevista, inclusive, ela tá ampliada no livro, que ela tem um resumo dela nas redes sociais, né? O Daniel, ele provou desde o primeiro momento em que ele está arrependido de ter matado os pais da Suzane. Por exemplo, toda a cena do crime que está descrita no livro, ele é uma visão do Christian, porque o Christian colaborou com o primeiro livro. Esse novo livro, Suzane.40, ele tem a colaboração do Daniel. Então é um outro olhar sobre aquele crime. No caso quando os irmãos Cravinhos acabaram de matar os pais da Suzane, o Daniel logo teve ali um arrobo de arrependimento. Ele se ajoelha, ele fica perguntando para Deus que merda ele tinha feito. Ele faz carinho no rosto do Manfred, lá mesmo, apesar do rosto estar todo destruído. Ele tenta lavar o rosto para tirar o sangue. E logo em seguida, e todos os psiquiatras forenses que eu consultei, inclusive o Guido Palomba, que é um dos maiores que a gente tem aqui no país, eles dizem que uma das maiores características do assassino arrependido é tentativas de suicídio logo após o crime, e que o Daniel teve 3 tentativas de suicídio. Inclusive, nessa ampliação do livro, elas estão ali descritas como foram essas tentativas de suicídio. E a Suzane nunca teve. Ela nunca se arrependeu. Nunca. Ela não. Quando eu falo nunca, é porque aqui eu estou falando, eu faço sempre questão de dizer que eu estou me referindo a Tremembé, que é onde está o meu núcleo de pesquisa. Os presos de Tremembé que cometeram crimes violentos contra membros da própria família, quando eles começam a migrar para regimes mais brandos, semiaberto, regime aberto, onde eles cumprem a pena de liberdade, eles são obrigados a passar por exames criminológicos, onde a justiça pergunta e manda psicólogos investigarem se eles estão arrependidos. O Daniel provou que está arrependido com esses exames criminológicos. A Suzane nunca provou. Ela não consegue provar. E é engraçado que o primeiro exame é de perguntas e respostas. Aí os psicólogos perguntam: Suzane, tu está arrependida do que você fez? Aí ela fala assim: tô muito, muito, muito arrependida.
Você está arrependida por quê? Ela fala, olha, porque eu estraguei a minha vida. Eu podia ter uma família, eu podia ter um curso superior, eu podia estar junto do meu irmão, mas não, eu perdi minha vida toda aqui dentro. Aí os psicólogos já escrevem assim, não está arrependida, porque quando ela fala os motivos, ela computa o crime em prejuízo próprio. Ela não diz que está arrependida porque ela tirou a vida do pai, que estava no auge da carreira, que era engenheiro da Dessa, tinha acabado de construir o Rodoanel. Ela não fala que destruiu a vida da mãe, que também era uma psiquiatra que estava com uma carreira em ascensão. E o Daniel não. O Daniel, quando ele vai para esses crimes, para esses exames, ele sempre computa o crime como duas vidas que ele tirou, que ele ceifou. Então tem muito essa diferença, assim, de quem está arrependido e quem não está. Quando eu digo não está arrependido, não é uma opinião, tá? É um fato comprovado nos laudos psicológicos que estão anexados no processo de execução penal de cada um deles. E esse laudo, ela não é psicopata, ela é manipuladora, narcisista e infantilizada, não é? Ela tem personalidade, ela tem agressividade camuflada, personalidade infantil, ela é narcisista, manipuladora e tem uns outros... eu brinco que ela é aquela vilã de novela. Porque a pessoa que ela é narcisista e ela é egocêntrica, ela é narcisista e ela é manipuladora, é aquela pessoa que faz tudo para alcançar seus objetivos, passando por cima de qualquer coisa. Então a Suzane é isso, segundo os psicólogos que escreveram laudos sobre ela. Apesar de você ter algumas portas abertas no caso da Elise, você teve um impedimento gerado até por uma questão contratual dela com um serviço, uma plataforma de streaming. Isso facilitou? Não, isso pelo contrário, isso me ajudou muito. Eu sempre brinco assim, eu tenho que procurar por elas por obrigação profissional. Vocês trabalham numa revista, vocês sabem. Se você for fazer uma denúncia contra alguém, você tem que junta todas as denúncias, mas agora eu tenho que ouvir o que o denunciado tem a dizer. Então essa regra ela se aplica nos livros, reportagens também. Só que aí, sabe quando a sua matéria, quando é muito melhor nada declarar, preferiu não se manifestar? É isso que eu estava esperando delas. Por quê? Porque primeiro que elas são 3 mentirosas. As 3 têm como maior características a mentira. Eu vou te dar um exemplo. A Suzane matou os pais e foi na delegacia dizer que tinha sido a empregada. Então, assim, essa mulher, ela tá te dando de bandeja um perfil da característica dela, uma característica do perfil dela de que é mentirosa. A Elise Matsunaga matou o marido, esquartejou o marido e foi para casa dos pais deles consolá-los dizendo que o Marcos tinha fugido com uma amante. É uma mentirosa. E não é uma mentirinha de que você foi ali e disse que foi em outro lugar. Não, isso é uma mentira grave. A Flor de Lis, ela matou o marido e disse numa entrevista coletiva de que ele tinha morrido para salvar a família porque um ladrão tinha tentado entrar a casa para roubar. Então essas pessoas são mentirosas. Então eu não tenho muito interesse em ouvir o que essas pessoas mentirosas têm a falar. No caso da Elise Matsunaga, ela já estava impedida, eu procurei para a advogada disse que ela não ia falar, aí daqui a pouco ela queria falar, mas aí quando ela quis falar, ela já tinha assinado um contrato com a Netflix para fazer um documentário, e nesses contratos envolve uma cláusula de exclusividade. Por exemplo, o que é o streaming entende? Que se alguém quiser ouvir o que a Elise tem para dizer, vem aqui no nosso documentário. Ela não pode sair por aí falando, dando entrevistas. Ela tinha na época um contrato de que ela tinha uma mordaça de 2 anos, que eu acho que vão completar agora. Só que aí o que ela fez? Ela me mandava cartas, cartas inclusive endereçadas à filha. O livro publica algumas dessas cartas e são cartas voltando naquela questão da pessoa que lê dentro da cadeia, que ela também está nesse rol aí das presas que leram para bater a pena. É uma carta que, se fosse uma prova do Enem, ela tirava a nota máxima. Uma carta super bem escrita. Sabe aqueles erros de concordância, de regência, que às vezes até você lê até no jornal e nas revistas, até passa
não tem um erro de português, não tem uma vírgula fora do lugar, não tem um ponto sobrando. É uma carta, e sem falar que a carta é super emocionante, que ela pede perdão à filha e diz que se a filha um dia quiser saber o que aconteceu. Então, assim, respondendo a sua pergunta, elas não fazem, a voz delas no livro não fazem falta. Ainda tem uma outra questão que eu vou te dizer, porque se elas começarem a dar muita entrevista para o livro, acaba sendo uma biografia autorizada. E no mercado editorial, essas biografias elas valem menos do que uma biografia não autorizada. Porque as pessoas não querem saber o que elas... delas, não, elas querem saber o que as pessoas... elas querem saber o olhar de terceiros. São poucas biografias autobiografias que a gente tem no Brasil em que o biografado abre o coração. E eu citaria o da Rita Lee como exemplo. Assim, são poucas autobiografias em que a pessoa realmente conta tudo o que a pessoa quer ouvir. Por exemplo, existe uma grande expectativa no mercado para uma biografia do Roberto Carlos. Mas ele nunca teve coragem de escrever uma autobiografia da forma como a Rita Lee escreveu. Por isso a gente tem aquela biografia não autorizada dele, o Roberto Carlos Sem Limites, que foi até proibida, né? Eu consegui ler. Eu tenho ele. Uma coisa que outra questão que eu achei, né, que você teve acesso, você já falou do pai do Marcos Matsunaga, que ao saber quem era, né, franqueou sua entrada para poder conversar com eles, para conhecer. E uma coisa a respeito do Marcos me chama a atenção, e você me corrija, por favor, se eu estiver errado, é que a antecessora da Elise também era garota de programa. Antecessora, esposa? Não. O Marcos é assim. O Marcos, ele tinha um transtorno que a gente chama vulgarmente de ninfomania. Né? Fulano é ninfomaníaco, mas é o transtorno compulsivo sexual. O que é esse transtorno? É uma pessoa que ela quer transar várias vezes ao dia e com pessoas diferentes. Só que é difícil você transar várias vezes ao dia com pessoas diferentes, a não ser que você contrate prostituta. Então, como ele tinha esse transtorno e era rico, ele contratava a prostituta. O Marcos tinha uma prostituta de manhã, uma de tarde, uma de noite, ainda tinha uma na hora do almoço ali no intermediário. E ele levava essa vida paralela. Ele era casado. A primeira esposa do Marcos Matsunaga, ela era operária da IOC. Eles chamavam operária de chão, que é aquela operária que trabalhava na fábrica. Ela não tinha um cargo executivo, ela operava a máquina. E aí, o Marcos Matsunaga também tinha esse perfil dominador de que ele sempre queria, como esposa, uma mulher que tivesse numa classe social muito distante da dele, para baixo da pirâmide, para ele poder ter um poder sobre ela. Então era assim, ele construiu um mundo à parte, que era a minha família, a minha casa, a minha esposa, que a esposa dele praticamente era uma dona de casa, porque ela não fazia nada, inclusive ela fica entediada com essa vida. Ele deu uma caminhonete de 400 mil reais para ela, teve uma filha com ela e, paralelamente, ele saía com um monte de garotas de programa. Quando ele se apaixonava pelas garotas de programa, no meio das garotas de programa, elas diziam que quando um cliente sai muito com a mesma garota de programa, ele faz um fixo, que eles chamam. Eles perguntam, que era o perfil do Marcos, quanto você ganha por mês se prostituindo? Ela falava, eu ganho 30 mil. Se eu te pagar 30 mil por mês, você fica só comigo? Elas diziam, fico. E aí ele ia arrumando essas mulheres, aí no meio delas, elas diziam que elas eram casadas. Por exemplo, chegava um cliente, vamos sair, não, que eu tô casada, entre aspas, que era fixa do Marcos Matsunaga. E aí nesse mundo, nesses dois mundos, levando a vida nesses dois mundos, ele conhece a Elise Matsunaga e se casa com ela nessa combinação. Quanto você ganha, 30 mil, toma 30 mil, e agora você é só minha. Só que a Elise Matsunaga, ela começa a imaginar já uma vida de esposa dele. Então ela começa a arquitetar para fazer com que ele se separasse da mulher. E ele acaba se separando da mulher e casando com a Elise Matsunaga. Então, respondendo a sua pergunta, a primeira esposa dele não era garota de programa. Ele sempre teve um relacionamento
digamos, que ele, na cabeça dele, né, era uma moça de família e por fora uma garota de programa que era do mundo à parte. Você acha que a Elise, ela se apaixonou por ele? Você acha que foi uma coisa pra não perder a boa vida? Pra não perder... Se sentiu trocada por outra garota de programa? Olha, essa pergunta é muito complexa, porque ela vai no íntimo do desejo da pessoa, mas assim, aí é puro achismo. Tá? É puro achismo. A Elise, a história de vida da Elise, ela é muito dramática. Ela vem de um lar totalmente desestruturado. Ela foi estuprada pelo padrasto e negligenciada pela mãe. Ela foi expulsa de casa com 14 anos. Então ela se livra da família muito cedo. E aí ela engrena na prostituição, inclusive, sem precisar. Quando eu digo sem precisar, porque a maioria das mulheres dizem que se prostitui para sobreviver. A Elise não precisava se prostituir para sobreviver, porque inclusive ela trabalhava como técnica de enfermagem num dos maiores hospitais particulares de Curitiba e ganhava bem para isso. E aí ela começou a fazer Ele tinha um trabalho na época que chamava doulagem da morte, que é aquela enfermeira que vai cuidar dos pacientes na finitude. Quando não tem mais protocolo médico, vai cuidar. O livro traz muito esse tipo de trabalho que a Elise fazia. E, nessa época, esse trabalho era muito caro. Eram famílias muito ricas que montavam uma verdadeira UTI dentro de casa e queriam uma enfermeira full-time para aquela pessoa ter qualidade na hora de morrer. E ela ganhava muito bem com isso, mas ela acaba enveredando na prostituição muito na intenção de encontrar um príncipe encantado, um homem rico que ela pudesse se casar. E ela acaba encontrando e se casando. Eu arriscaria dizer que a Elise Matsunaga ela se apaixonou pelo mundo que o Marcos proporcionou a ela. Esse mundo a vida da Elise Matsunaga dá um salto comparando com o que ela era, no que ela se tornou. Ela se torna uma enóloga, ela começa a entender de vinhos, ela se forma em direito, ela começa a ter que é o que toda mulher prostituta quer. Ela quer sair daquela vida e ter uma vida à luz do dia onde ela possa dizer que tem uma profissão. Viagens internacionais, ele ensinou ela a caçar, ensinou a atirar, levava para os estandes de tiro, comprou um apartamento triplex na Vila Leopoldina e deu de presente para ela. Ou seja, aquele sonho dela de princesa se realizou. Só que aí, a forma como Por que é difícil você achar se ele concluir que a Elise realmente se apaixonou pelo Marcos? Primeiro que ela sim tem 3 atestados assinados por psicólogos dizendo que ela é psicopata. Então é difícil você esperar de uma pessoa psicopata esse tipo de sentimento. E eu acho muito difícil, mais ainda, uma mulher que se diz apaixonada, né, que pelo menos ela se dizia nas cartas que ela escrevia para o Marcos, fazer o que ela fez com o marido. Porque foi de uma crueldade, assim. Inclusive, uma das coisas mais fortes do crime da Elise é o esquartejamento. E quando ela vai esquartejar o marido, os peritos, os psiquiatras forenses, eles falam que, por incrível que pareça, o esquartejamento ele tem um critério, ele tem um padrão. Primeiro que você só esquarteja quem você conhece. Você não vai ali assaltar um passante da rua, me dá teu celular, peraí que eu vou esquartejar teu corpo. Isso não. O esquartejamento é um crime de ódio. Você precisa ter um relacionamento com a vítima. Dito isso, quando você tem um relacionamento com a vítima, a primeira coisa que eles cortam quando vão esquartejar um corpo é a cabeça. Porque quando você tira a cabeça, aquele corpo fica sem uma identidade e você esquarteja ele fica mais à vontade de esquartejar. E a Elise não, ela deixa a cabeça por último. Ela só corta a cabeça porque a cabeça presa no tronco não cabia numa das malas. Então é mais uma característica que leva a gente a crer que ela não era apaixonada por ele. Agora, no noticiário da época, diziam que, por esse passado dela de enfermeira,
ela teria adquirido ali as técnicas necessárias para fazer uma operação que é complicada para quem nunca fez na vida. Mas não seria o caso de uma enfermeira de cuidados paliativos, que era o caso dela ali, né? Sozinha, né? Uma franzidinha, o cara... Mas... Edson, eu acho que aí já é o que o livro conclui. Eu acho que é uma junção de coisas, mas ela se aproveitou muito mais, ela usou muito mais as habilidades de caçadora do que de enfermeira. Primeiro que ela cortou com uma faca de cozinha. Eu acho que a enfermagem, ela usou a enfermagem para saber onde passar a faca. Que ela passava a faca nas articulações, ela passava a faca... Se você vir as fotos do corpo do Marcos Matsunaga, é uma coisa que, inclusive, os legistas ficaram de queixo caído. O legista, com 20 anos de trabalho na perícia aqui em São Paulo, ficou de queixo caído com a habilidade que ela teve de cortar. Ela foi uma artesã. Ela corta o joelho assim, vai só nos ligamentos. Ela faz um corte na cintura, que esse corte não é nem padrão, ninguém faz um corte embaixo do umbigo. Ela corta o corpo do Marcos Matsunaga, preservando todas as vísceras, o que é uma habilidade de enfermeira. Mas onde entra a habilidade de caçadora? Ela fez um curso junto com o Marcos Matsunaga de caça, para obter uma licença para caçar no Canadá. Porque eles já tinham caçados, aqui no Brasil era permitido caçar javali, eles iam lá pro sul caçar javali, já tinham ido pro Pantanal fazer umas caças lá, mas eles começaram a achar a caça muito sem graça aqui no Brasil, porque os animais eram de pequeno porte. Então eles viajam pro Canadá, onde a caça de animal de médio porte é permitida, mas lá não é bagunçado como é aqui no Brasil. Você tem que fazer um curso. E nesse curso, inclusive, você aprende a esquartejar os animais. Porque se você caçar um alce, como eles faziam numa floresta, e um alce pesa toneladas, você não pode deixar o animal lá onde você matou, porque você você cria um problema sanitário. Você matou, embrulha e leva para viagem. Só que aí, como que esquarteja um alce? Eles aprendem no curso. Por exemplo, que é uma das habilidades que ela emprega. Na hora que você vai esquartejar, você tem que esperar um pouco, porque se você começar a esquartejar logo que você matou, vai ter um derramamento de sangue muito grande. É um lamaçal de sangue que você não consegue nem chegar perto do animal. Então você tem que esperar um pouquinho, coagular o sangue, para quando você começar a esquartejar, o sangue não escorre mais, ele já está coagulado. Mas você não pode esperar muito também, porque principalmente em ambientes frios, o corpo enrijece e você já não consegue cortar com muita facilidade. Então ela usa essas técnicas. Inclusive na primeira passagem do livro, ela esquartejando um javali, e ela usa essas mesmas técnicas para esquartejar o javali e para esquartejar o Marcos Matsunaga. Então ela fez com ele, junto com ele. O javali, sim, os animais eles esquartejavam todos juntos. Só que eles esquartejavam com uma serra. Lá, ela preferiu esquartejar com a faca, acho que por conta do barulho, não sei. Imagino. Agora, vamos falar um pouco da Flor de Lis, que sempre me chama a atenção quando eu penso no caso dela, a coisa de como ela enganou tanta gente por tanto tempo, cara. Sabe? Isso é inteligência, é instinto, né? Porque ela é uma empreendedora de sucesso no ramo religioso, inquestionável. Pastora. Né? Teve 50 filhos e todo mundo achando, né, vendo esse lado dela maternal, tal, etc. E todo mundo caiu na... Cara, ela enganou um país inteiro, se você for ver. Porque ela primeiro que ela convenceu o Brasil de que ela era mãe de 50. Ela nunca foi mãe de 50. O livro banca a tese de que ela não foi mãe nem dos filhos biológicos, dos 4, porque ela envolveu eles no crime, né? Foi a filha 2 deles estão presos, exatamente. Eu acho que uma mãe de verdade não faz isso. Só que aí ela vendia essa imagem de que era mãe de 50, mas na verdade o livro banca que ela montou uma organização criminosa e ela chamava os membros dessa organização criminosa de filhos. Mas olha só, ela enganou vários jornalistas, porque iam lá e faziam aquelas matérias de final de ano que todo mundo chora. Olha, tá chegando o Natal, essa mãe adotou 50 anos, não tem o que comer. Teve o filme que ela enganou aqueles artistas todos lá. Quando eu falo artista, Cauã Raymond, Débora Seco, Bruna Marquezine, tá todo mundo lá. Passando aquela Reinaldo imagem. Gianecchini interpretando os filhos dela. Sim. E ela interpretando a si, o que ainda é um... que é bizarro. O que é bizarro. E aí daqui a pouco ela começa a enganar os apresentadores de TV, porque ela foi todos os apresentadores de TV
que estavam no auge, no início da década de 2000, ela foi lá e enganou. Hebe Camargo, Ana Maria Braga, Marília Gabriela. Ela enganou aqueles da Record, que eu não lembro o nome. Ela enganou todos eles. Ela ia lá, a Xuxa, ela ia lá naqueles programas, levava aquela penca de filho, dizendo que era tudo, estava passando necessidade, começava a contar aquelas histórias melodramáticas, que aquela menina foi achada no lixo, aquela menina... e era tudo mentira. Mentira. Aí, ela tinha a mentoria do Anderson, porque o cérebro disso tudo era o Anderson. Era o Anderson que ligava para esses programas de TV para levar ela lá. O Anderson que criou esse personagem, a mãe do Brasil. E ele dizia, depois que você for em todos esses programas, o único talento que a Flor de Lis tinha, aliás, ela tinha 2 talentos, um para mentir e o outro que ela cantava bem. Isso não tem como você duvidar que ela era uma boa cantora. Exatamente, ela canta bem. E aí o Anderson levou ela, planejou para ela e concretizou esse plano de transformar ela numa cantora gospel de sucesso. Quando ela fez esse filme, que é Flor de Lis, Basta uma Palavra para Mudar, ela fez esse filme. Quando foram sonorizar o filme, procuraram a maior gravadora de música gospel que tem no Brasil, e aí disseram, não, traz a Flor de Lis para o nosso catálogo. E a Flor de Lis começou a gravar CD lá, vender muitos CDs. E aí o Anderson disse, agora que você é essa personalidade midiática, que você é uma cantora de sucesso, eu vou te transformar na pastora das multidões. E conseguiu. A Flor de Lis, ela conseguiu algo que no meio evangélico, no meio religioso, é dificílimo, que é você criar um ministério e colocar o teu próprio nome no ministério. Isso é de uma ousadia, sabe? Isso assim... Que nem uma Malafaia teve. Nem Valdemiro Santiago. Dela era ministério, Flor de Lis estava em franca expansão. Em poucos anos eles já tinham 9 igrejas. Tinha uma igreja chamada Cidade do Fogo. Cara, aquela igreja parecia um show de uma banda, sabe? Telões de LED, aquele painel de LED gigante, jogo de luz, juntava ali não sei quantas mil pessoas. E aí ele também planejou, dentro desse plano maquiavélico dele, disse agora que você já é a mãezona, a cantora gospel, a pastora das multidões, agora eu vou te levar para o Congresso. Tu vai ser a deputada federal. E faz dela a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro, porque pegou uma carona ali no bolsonarismo. Então foi ele que arquitetou tudo. Ele que arquitetou tudo. Só que aí o que acontece na vida da Flor de Lis? Chegou um momento em que ela cansou de ter a vida administrada por ele. Porque cria-se muito essa relação. Inclusive, a gente pode até usar como exemplo a relação da Xuxa com a Marlene Matos. Teve uma hora ali que a Xuxa disse, não quero mais. Ser mandada ali, né? Não quero viver a minha vida, né? A Marlene Matos não deixava nem ela namorar, trancava ela em quarto de hotel. A Marlene Matos a Xuxa não dava um passo sem a autorização da Marlene Matos. E sem a Marlene Matos dizer para onde tinha que ser aquele passo. A Flor de Lis a mesma coisa. A Flor de Lis não sabia ir na padaria comprar um pão. Quando a Flor de Lis resolve se separar, não quero mais, a Xuxa pelo menos não matou a Marlene Matos, né? Rompeu com ela, vai cuidar da tua vida, eu vou cuidar da minha. A Flor de Lis não, a Flor de Lis vai lá e resolve matar o Anderson para se livrar daquele parasita. Que era um peso, estava sendo um peso para ela. Tem uma coisa muito louca que o livro banca muito essa tese, é de que o Anderson vivia a vida da Flor de Lis. Quando eu digo viver a vida, por exemplo, ele também pastorava. Só que era assim, eu fui em cultos do Anderson, aliás, do Anderson não, eu vi cultos do Anderson na internet e fui em cultos da Flor de Lis. E assim, a Flor de Lis, ela tinha um carisma que o Anderson não tinha. Tem uns cultos dele no YouTube. Quando você vê ele saindo e entra a Flor de Lis, você vê a multidão interagindo mais com ela. Ele não tinha o carisma que ela tinha. Só que aí
Mas ela brilhava, mas aquele brilho era gerenciado por ele. Então ele vivia aquilo. Tem muito isso. Não sei se vocês viram Não sei se vocês leram o perfil que foi feito da Gal Costa na revista Piauí, em que a Flor de Lis, ela era um pouco parecida na Gal Costa, naquela personalidade famosa, mas em que ela não é nada se não tiver alguém muito forte do lado dela. Você precisa... E quando a pessoa ela é muito fraca emocionalmente, ela acaba precisando da emoção do outro. Ela precisa... Inclusive, você vê no perfil da Gal que os discos dela refletia o estado emocional dela, que era espelhado no estado da pessoa que ela estava namorando. Se ela estava namorando uma pessoa muito alegre, o disco era alegre, porque ela refletia essa alegria. A Flor de Lis era a mesma coisa. A Flor de Lis, sem o Anderson, ela não era nada. Ela não era nada. Ela não sabia nem quanto ela recebia. Ela não sabia administrar as finanças, não sabia os contratos. Ela só sabia, olha, sobe no palco, faz esse show e vive a tua vida, que a tua vida é ótima. E ela mesma disse isso. Ela disse assim, olha, pra quem veio da merda como eu vim, ele começou a me dar 30 mil reais por mês, não tinha nada. Aí daqui a pouco ele me dá 50 mil reais por mês, não tinha nada, 50 mil é muito dinheiro. É mais do que eu preciso e é mais do que eu imaginava que um dia eu ia ganhar por mês. Mas aí ela descobre que ela poderia estar ganhando 500 mil, porque o Anderson está roubando 450 mil. Aí quando ela resolve se separar dele, não tem como, porque a gente não sabe nada. Então o que ela faz? Na cabeça doente dela, resolve matar o marido. Falar em cabeça doente, um dos aspectos muito legais dos seus livros é que você sempre aborda a questão psicológica, emocional por trás, né? E alguns casos são especialmente notáveis. Por exemplo, você fala da filha do Marcos e da Elise Matsunaga, que está recebendo acompanhamento psicológico e tal, etc. Imagino que o irmão da Suzane também. Mas a situação mais preocupante em termos psicológicos são essas 50 crianças, né? Sim. Que eles viram um negócio absurdo. Que não eram crianças, viu? Ali tem uma menina que ela dá uma entrevista no documentário que tem sobre a Flor de Lis, que é uma mulher que tem quase 30 anos. Aí ela fala assim, eu não sei o que eu vou fazer da vida, porque eu nunca trabalhei. Tipo assim, uma mulher de 30 anos. Porque assim, o que era a casa da Flor de Lis? A casa da Flor de Lis era uma Torre de Babel. Tinha de um tudo ali. Tinham pessoas que passavam o dia cometendo crime e de noite iam dormir lá. Aí ela chamava de filho. Aí tinha pessoas que precisavam trabalhar, não tinham com quem deixar a criança, faziam a casa da Flor de Lis de creche. Chamava de filho. Tinha o filho da vizinha que brigou com a mãe expulsou de casa, ficou lá, já tinha lá aquele bando de criança, foi morar na casa da Flor de Lis, ela chamava de filho. Quando você junta muita gente, adulto, adolescente, criança, tudo misturado, inclusive eles começaram a se relacionar entre si, começaram a ter filhos dentro da casa da Flor de Lis. Quando você tem toda essa mistura, não tem como você... Primeiro, não tem como você chamar aquilo ali nem de família, né? Porque... e aí, quando ela começa... Eu nem sei porque eu tô contando isso. Tu perguntou o quê? Como fica a cabeça. Sim. Então... O coração. Lembrei, voltou o raciocínio. Só que essas pessoas que estavam ali pelos mais diferentes motivos, uma coisa que elas não faziam era trabalhar. Ela não tinha... Algumas até estavam ali, também tinham de tudo. Tinham as pessoas que estavam fazendo só passando uma temporada ali, mas estava estudando, mas a maioria não estudava e nem trabalhava. Eles dependiam desse dinheiro que a Flor de Lis fazia junto com o Anderson. E agora precisaria desse dinheiro para poder pagar um tratamento psicológico que não é barato, né? E esse noivo dela, assim, ele é um ex-amigo do Anderson, sabe alguma coisa dele? Sim, o Alan, ele me deu entrevista pro livro, depois ele até se arrependeu, mas enfim. O Alan, ele é um mistério. Primeiro que ele é um produtor musical, que ele conhece a Flor de Lis, tentando agenciar um show dela, se aproxima dela profissionalmente. Tem uma foto que leva muito a crer, porque a Flor de Lis e o Anderson, eles faziam muito aquela linha hipócrita, sabe aquele evangélico hipócrita? Que tá no púlpito pregando a palavra de Deus e depois desce
e vai pra casa de swing. Nada contra quem vai pra casa de swing, mas ela não levava uma vida que ela pedia que as pessoas levassem, que os seus fiéis levassem. Fazia uma coisa, pregava uma coisa e fazia outra. E fazia outra, o oposto. E aí, como ela já fazia, quando ela mata o Anderson, eles já estavam em relacionamento aberto. O Anderson tinha uma namorada e ela estava... A Flor de Lis, ela tinha o que o Marcos tinha, essa compulsão sexual. Então ela ficava variando de parceiros. E aí... tem uma foto que tem os três juntos, o Anderson, a Flor de Lis e o Alan, que é o atual namorado dela, que sugere que a gente... sugere que eles já tinham um relacionamento ali naquele momento. Só que aí, depois que o Anderson morreu, eles começam a namorar, ela coloca ele dentro de casa. Todas as entrevistas que eu fiz com o Alan pro livro, ele estava dentro da casa da Flor de Lis, já hospedado lá. O que leva a crer também que ele teria se tornado um desses filhos, entre aspas, que a Flor de Lis hospedava, porque todo mundo ela chamava de filho. E aí ele começou a se relacionar com ela, só que ele começou também a tomar umas atitudes que leva a gente a imaginar que ele está se aproveitando desse relacionamento dela. Ele tá dando entrevista em Tá dando entrevista, ele tá tentando se engajar nas redes sociais, como o namorado da Flor de Lis. Ele vai visitar a Flor de Lis, ele grava e mostra ao vivo. Estão aqui na penitenciária. Faz um reality. Ele faz um reality, ele vai comprar o jumbo da Flor de Lis, vai no mercado comprar as coisas dela, grava, olha, eu tô aqui no mercado, vou comprar os alimentos da Flor de Lis. Só que assim, não se tem uma prova cabal de que ali exista um relacionamento de verdade. A advogada da Flor de Lis me conta que ela tem uma carência muito grande, que ela estava com a vida tão desestruturada quando tudo aconteceu, porque ela saiu perdendo tudo, foi presa, e a única coisa que ela tinha de concreto era a devoção daquele rapaz, então ela se segurou nisso. Então, só que aí você vê, não tem ali, eu não vejo ali uma relação de mutualismo, onde os dois ganham. Eu vejo ali um parasitismo, onde só um está ganhando. E essa atitude que esse rapaz agora está indo nos programas de televisão está desagradando a defesa da Flor de Lis. Porque ao mesmo tempo em que a Flor de Lis, o que os advogados dela pedem na justiça para ela cumprir a pena em casa, prisão domiciliar, porque ela está muito doente, inclusive correndo o risco de morrer dentro da cadeia, esse rapaz vem e mostra o contrário, que ela tem uma vida muito saudável. Né? Porque se ela tá vivendo essa plena paixão... ela tá bem. Ela tá inclusive bem. pedindo visita íntima, né? Sim, pediu para se casar dentro da cadeia. Isso não é a postura. Eu até brinco na nova versão do livro, fala assim, a Flor de Lis é uma mulher de múltiplos desejos e desejos antagônicos. Porque ao mesmo tempo que ela quer uma prisão domiciliar, ela quer se casar na cadeia para ter visita íntima. Né? É antagônico isso. Primeiro tu cuida da tua saúde, depois tu cuida da tua vida afetiva, não é? Porque como é que tu vai te casar na cadeia? Vai primeiro pra casa, conseguir domiciliar, se esse rapaz realmente te amar, tu começa um namoro. E, ao mesmo tempo, ela se diz inocente, ao mesmo tempo em que ela pede um novo julgamento. Ela quer um novo julgamento. Tem uma entrevista com ela, depois que o livro saiu, ela pediu para ser ouvida. Aí eu fiz uma entrevista que tá no livro, aí que inclusive mostra essa disparidade dos desejos dela. Ulisses, nosso tempo está acabando, mas tem uma coisa que a gente não pode sair daqui sem falar com você, que é a gravidez. A gravidez da Suzane. Como que foi isso? Assim, como que você descobriu? Como ela realmente está grávida? Então, é aquilo que eu falei, né? Depois que eu me tornei um escritor conhecido no mercado, as pessoas começam a me procurar. Então, essas mulheres, elas não dão um passo sem que eu fique sabendo. Por exemplo, as mulheres que trabalham na penitenciária da Talavera Bruce, onde a Flor de Lis está cumprindo pena, elas me mandam mensagem todo dia. Olha, a Flor de Lis caiu, quebrou o rosto. Olha, a Flor de Lis foi espancada. Elise Matsunaga, a mesma coisa. Olha, ela está aqui jantando com o namorado dela aqui em Franca. Olha, Elise Matsunaga está reformando a minha casa, na época que ela trabalhava numa empresa de construção. A mesma coisa a Suzane.
A Suzane, como ela é narcisista, ela tem um universo em volta dela, que esse universo em volta dela me abastece de informações. Então foi uma dessas pessoas que falou: olha, a Suzane tá grávida, tá sabendo? Eu falei: não. Só que isso não é suficiente para mim. A Suzane tá grávida, eu tenho informação. Tenho que ir agora com outras fontes, que de preferência não conheça essa pessoa que me passou a primeira informação, para checar. Eu uso geralmente o seguinte critério: uma pessoa me fala, tá 1-0. Aí outra pessoa vem, ela não confirma, então tá 1-1. Aí eu vou pro empate. Se uma outra pessoa de um outro núcleo disser: não, realmente ela tá grávida, eu confirmei com um médico que teve contato com ela, por exemplo. Não, realmente ela tá grávida. Como ela conheceu esse médico que ela tá... Ela conheceu pelas redes sociais. A Suzane, ela tava até no Tinder. Até os caras que deram match nela, ou ela deu match a algum deles, que trocou, já me procuraram pra esse novo livro. Ela teve... A pessoa que tá no Tinder, nada contra, porque inclusive a ressocialização é isso. Sair da cadeia, ainda mais no mundo hoje que ele é bastante digital, a ressocialização é isso. Eu preciso agora me ressocializar, que nada mais é do que fazer parte da sociedade. E como é que tu faz parte da sociedade? Muita gente não entende isso, mas fazer parte novamente da sociedade é interagir, é ir para uma festa, é ir para uma rede social, um aplicativo de paquera, é namorar, beijar na boca. É isso que ela está fazendo. É ela, a Elise Matsunaga também. Onde que ela mora agora? Ela tá morando Ela mora em Bragança Paulista. Ela mora em Bragança Paulista. Ela tá fazendo pré-natal lá. A Suzane, ela tem uma das maiores características dela. Ela vive intensamente uma amizade ou até um namoro. Só que aí, na verdade, assim, ela vai descartando todo mundo que algum dia serviu para ela. Perfil de narcisista, né? Começou pelos pais, né? No momento em que os pais não interessavam mais para ela descartou os pais. Aí daqui a pouco ela descartou os irmãos Cravinhos, que foi com quem ela se aliou para cometer o crime. Aí ela precisava de uma transferência de penitenciária, ela seduziu um promotor. Quando o promotor conseguiu a transferência para ela descartou o promotor. Aí daqui a pouco ela se envolveu com o Sandrão para ser líder, para ser vice-líder da cadeia. Quando o Sandrão não precisou mais, ela descartou o irmão Sandrão. De uma presa para ela poder sair, não é? Não teve? Sim, aí depois ela namorou o irmão, o Rogério Albergue, para poder ter um endereço para ir. Fixo. Quando não serviu mais, ela descartou. Agora ela está num processo de descarte da família que acolheu ela em Angatuba. Ela está de mudança para... Eu lembro que tem uns fãs que fizeram uma rede de fãs da Suzane que começaram a visitar a Suzane lá em Angatuba. E aí, esses fãs, nossa, eu sou o melhor amigo da Suzane. E aí depois eu fiz até uma live depois com eles, com esses fãs na época da pandemia. Aí eu falei pra ele, cara, aproveitem bem essa amizade, porque daqui a pouco até vocês vão ser descartados. Não, nunca, a gente ama a Suzane ama a gente, beleza. Ficou pra lá. Aí agora começou um por um. Nossa, a Suzane nem me atende mais. Ou seja, ela vai renovando os círculos sociais dela e vai descartando. O sexo da criança já sabe ou ainda? Não sei. Tem aquela polêmica lá de que se for... É fato que ela disse nas terapias dentro do processo de execução penal que se for menina é Isabela, se for menino é Benjamin. Mas o livro traz informação, mas essa homenagem, ela foi uma fake news. Inclusive eu tô aproveitando de aproveitar aqui... Fake news, então. A homenagem é fake news, assim, o que aconteceu? Eu fui num programa e falei que essa é Isabela. Aí começaram a dizer, não, é um absurdo botar o nome de Isabela porque é uma homenagem a Isabela Nardoni, a filha da Ana Carolina. Sim. Só que aí, no processo não está escrito que é uma homenagem. Como elas eram amigas, a Suzane e a Jatobá eram amigas, as pessoas levaram a crer que era em função. Mas, gente, sabe por que não é? A cabeça do criminoso é uma cabeça doente. Então, para a gente poder entender as coisas, a gente tem que pensar como eles. Vamos agora entrar na cabeça deles. O criminoso, ele odeia a vítima. Porque na cabeça doente dele, ele está lá por conta da vítima. Então, Ana Carolina Jatobá jamais
faria qualquer tipo de referência a Isabela Nardoni. Saíam lá, ela tatuou o nome da Isabela. Ela tatuou o nome da Isabela como para pagar uma dívida social que ela tem com a família dela, porque ela convive com a família dela e o convívio dela na família eu fui condenada por ter matado a irmãzinha de vocês. É o que ela diz para os filhos dela, que agora são tudo adulto. Então, mas aí como é que ela vai provar para os filhos, tudo adulto, que não matou a irmã deles? Vou tatuar o nome dela aqui. Mas no íntimo dela, ela odeia a menina. Porque na cabeça, primeiro ela se diz inocente. Na cabeça delas, eu tô aqui por conta dessa menina. Se essa menina não existisse, eu não estaria aqui. A mesma coisa, a Suzane nunca vai tatuar no corpo o nome dos pais, porque ela odeia os pais dela. Nem arrependimento ela prova de ter matado os pais. Como é que ela vai fazer uma homenagem aos pais? Dentro dessa lógica, que não é só delas, é de todos os criminosos, nunca ela poria Isabela para homenagear a Isabela Nardoni. Até porque Isabela é um nome comum. Só que aí, como coincidiu de lançar aquele documentário do casal Nardoni, aí coincidiu, aí a mãe da Isabela, Ana Carolina Oliveira, foi num podcast e aí eu até esqueci o nome daquele deputado, Palumba, foi lá e diz, e essa coisa dela homenagear sua filha? E ela reage violentamente como se aquilo fosse verdade. Não, é um absurdo. News, então. Não precisa da minha homenagem, precisa da homenagem de gente de bem. Mas é uma fake news. A Suzane, ela tá morando com as enteadas dela, porque a ex-mulher do namorado dela quer recorrer. Ela convive. Ela convive. Ela convive. A última informação que eu tive, inclusive, é que ela tá até ensinando alemão para as crianças, que ela fala fluentemente. Então ela tá tendo esse ela convive. Ela tem esse convívio. Ela tem esse convívio, inclusive, porque essas enteadas, quando falam com a mãe, já falam bem da Suzane. Porque ela é manipuladora, então... A Suzane, ela é narcisista e manipuladora e ela é extremamente sedutora. Ela é extremamente sedutora, principalmente com crianças. As crianças adoram a Suzane. Nesse rancho em Angatuba, em que ela estava morando, lá com a família do ex-noivo dela, é cheio de crianças. Tem muitas fotos da Suzane com crianças, muitas. Que, inclusive, é um perfil de mulheres psicopatas. Por quê? Porque quando você está cercado de criança, quando você está ali, você desperta a simpatia de outras pessoas. Vai logo assim, nossa, ela adora criança. Ou seja, quem adora criança, quem adora planta, quem adora bichinho, vai ganhando estrelinhas, né? Vai ganhando a simpatia das pessoas. Como ficou a questão da herança dela? Eu lembro que a avó tinha deixado, né? Deixou, mas ela não conseguiu acessar. Pelo menos agora ela ainda não conseguiu acessar a herança da avó, porque para tu abrir um inventário, você não pode ter dívidas públicas. E ela tem, porque ela fraudou a Previdência. Ela conseguiu, durante uns 3 anos e pouco, receber do governo, do INSS, uma pensão pela morte dos pais. E aí, quando o Ministério Público descobriu que conseguiu já no Supremo cancelar essa pensão, ela já tinha recebido e ela não tem como devolver, porque ela estava presa, não estava trabalhando, então ela tem uma dívida ativa em que ela tem que pagar essa dívida para poder movimentar o inventário. Por isso que ela está lá costurando e fazendo aqueles... Artesanato. Ela aprendeu na cadeia? Ela fazia aqueles chinelos, né? Customizar a sandália havaiana. E ela tem um perfil no Instagram que ela alimenta. Que ela vende. Tem mais de 30 mil seguidores. Tem. A última vez que eu vi tinha mais de 40. Ainda mais com a exibição do filme agora. Sim. A Suzane, ela tem uma rede de fãs. Cara, a Suzane, ela consegue seduzir todo mundo. Ela seduz juiz porque ela consegue decisões assim mirabolantes. Ela conseguiu, por exemplo, de uma juíza que o livro fosse bloqueado por 36 dias. E quando você vê a decisão, tipo assim, é uma coisa... Você vê claramente que a juíza extrapola os limites da função dela e quando ela começa, inclusive, a emitir juízo de valor dizendo que a Suzane é perseguida, por exemplo. Ela diz assim numa decisão que a Suzane, que a sociedade recalcada transfere para a Suzane todo o ódio que tem. Tipo, um juiz escreveu isso sobre a Suzane. Ela conseguiu convencer um promotor a transferir ela de penitenciária. Então ela é extremamente sedutora. Ela seduz todo mundo, inclusive esses fãs. E tem uma coisa assim que é sensacional, que é, se tanto a Suzane
a Elise e a Flor de Lis são 3 mulheres talentosas. Cada uma tem o seu talento numa área. Se elas canalizassem esses talentos para algo profissional, elas seriam muito bem, exatamente, seriam bem-sucedidas. Por exemplo, a Flor de Lis era uma ótima cantora, ela era uma ótima... Se ela fizesse tudo direitinho, ela estaria fazendo sucesso. A Suzane é a mesma coisa, ela é muito boa de lábio, ela estava estudando direito. Se ela tivesse formado em direito e tivesse, sei lá, fazendo Tribunal de Júri, na área criminal, tribunal do júri, ela ela começa a orientar, inclusive, os advogados dela na época do julgamento. Inegavelmente são inteligentes, né? Muito inteligentes. Ela tenta, é uma coisa muito louca, ela tenta destituir um dos agravantes da pena, que ela fala assim, não, e tem esse agravante aqui que é motivo torpe. E ela fala para os advogados, não, tira o motivo torpe, porque o motivo não é torpe, porque meus pais só morreram porque eles se puseram contra o meu namoro. Se eles não tivessem se posto contra, eles não teriam morrido. Na cabeça deles é muito... Mas não deixa de ser um bom argumento, né? Porque você sabe que advogado tira argumento da cartola, né? Ai, gente, é muita coisa pra falar, mas infelizmente nosso tempo estourou grandão, assim. Bom, agora você que tá assistindo a gente, assistiu até aqui, essa trilogia vai ter que estar na sua estante ou no seu Kindle no futuro próximo, assim. Ulisses, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, adoramos a conversa, aprendemos muita coisa hoje a respeito e aumentou ainda mais a vontade de ler essas novas versões, né? Essas versões ampliadas. Muito obrigado pelo convite. E é isso, os livros estão em todas as livrarias, em todos os sites. Tem a versão audiobook, tem a versão digital. Tem o perfil Crimes do Brasil, onde a gente publica muitas fotos, muitas informações extras sobre os livros. A gente publicou agora recentemente... Crimes do Brasil? Crimes do Brasil. Que a gente publicou... Antigamente era Mulheres Assassinas, mas aí como as mulheres reclamavam muito do título, eu troquei para Crimes do Brasil. E a gente publicou recentemente fotos novas da Suzane, fazendo vídeo chamada, a Suzane ressocializando. Show. Lê suas considerações finais. Muito obrigada por você ter topado, foi muito bacana. E deixa suas redes sociais para o pessoal te acompanhar. Então, minhas redes sociais é Ulisses Campbell. Com 2 L's. Com 2 L's e 2 S's. Tem muito fake, né, Ulisses? Tem muito fake, é no TikTok, então. Tem muito fake. Mas enfim, a minha no Instagram, ela tá verificada. E Crimes do Brasil, que é onde tudo acontece. Quem quiser saber das novidades, é Crimes do Brasil, que aí lá tem tudo. Tem também já material, já tá colocando material novo sobre o Maníaco do Parque, que é meu próximo livro. Sensacional. Obrigada, viu? E obrigado você que assistiu até agora. Até o próximo podcast aqui de Isto É, Gente.